A alegria de mais uma vez retornar para o propósito de toda reunião que temos, de todo ajuntamento que fazemos, e sempre para, como foi cantado agora mesmo, ouvir esse Deus no silêncio. O Jeremias, ou melhor, o Elias, Isaías, Jeremias, Elias, bom, todos eram profetas, mas isso aconteceu com Elias. Deus estava falando com ele lá no capítulo 19 de Reis, justamente como foi cantado aqui, numa brisa suave, quer dizer, silenciosa. E ali houve terremotos, houve vento, houve furacão, houve uma série de turbulência, mas Deus não estava na conversa com o profeta naquele evento, mas no silêncio, como foi cantado. Nós louvamos a Deus porque os nossos ânimos, eles ficam cada vez mais animados, né? Ânimos animados, né? Para o que nós estamos fazendo aqui. E nós não estamos fazendo outra coisa, senão adorando aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. E não há absolutamente nada que suplante, nada que seja maior do que esse momento na vida de um homem, na vida de uma pessoa, quando ela reconhece que é o seu dever como uma criatura, e uma criatura privilegiada, não é uma criatura qualquer, né? Porque Deus em Cristo, Ele nos reconciliou novamente com Ele. Olha o privilégio. Deus, através do seu Filho amado, Ele nos reconciliou novamente com os céus. E nós passamos a ser o que? Cidadão dos céus. Você não vê que, principalmente quem é de um país como o nosso, né? Desse lado aqui, desse continente, e quando você viaja de um lado para outro e você pega aquele passaporte seu, né? E esse seu passaporte, ele é discriminado em qualquer lugar que você for. Mas quando você tem um passaporte americano ou um passaporte europeu, você é tratado de uma maneira diferente quando você vai fazer o seu check-in, quando você vai... É isso que eu estou dizendo para vocês aqui, entendeu? É como você que tem um passaporte que ele tem valor, né? Ele tem qualidade, ele tem um suporte, é uma nação poderosa que dá suporte. Nós temos esse passaporte, nós temos essa credencial, e foi nos dado gratuitamente por Deus. Há pouco tempo atrás, e agora esse governo que está aí, bom governo americano, entendeu? Que vai procurar resgatar a América da decadência que ela estava, para não chegar a ser como o país que nós vivemos, que está, né, lá no fundo, numa decadência maior, né? Esse cidadão, ele está querendo levantar esta nação e está lutando para disseminar todas as coisas ruins que invadiu aquele país, para fazer, como ele mesmo diz, fazer a América grande. Eu gosto muito desses jargões americanos. Nós que estamos aqui,
e ficamos como que beiçudo, porque eles discriminam a gente, eles não sei o que e tal, né? Eu gosto muito desse jargão, América para os americanos, né? Fazer a América grande novamente significa o quê? Nós vamos lutar para que as pessoas continuem tendo honra em ser um cidadão americano. Ela tem a honra, né, em ser, né, um cidadão britânico, a honra de ser um britânico, de ser um americano. Agora, quando se trata desses lados daqui, e eu que fui para lá e conheci, né, não com profundidade, mas a gente vê a pujança que existe lá. Por isso que minha filha, que está lá, e ela poderia viver muito bem aqui no Brasil, porque tem patrimônio e tudo aqui, mas ela está encantada com aquela nação, e eu falo, volta. Ela fala, pai, eu vou vender todas essas coisas que tem aí, e já deu procuração para que eu desfaça de tudo dela. Por quê? Porque, de fato, é coisa boa todo mundo quer, querido. E eu fico até admirado, porque não existe coisa melhor na terra do que isso daqui. Não existe. Isso daqui é Deus. Isso daqui é salvação. Isso daqui é Jesus Cristo. Isso daí é remissão do pecado. Isso daqui chama-se salvação. E torna você um cidadão do céu. Não existe um passaporte, uma credencial maior ou melhor do que essa. Mas quando eu vejo o estado que se encontra as igrejas, pelo menos as igrejas sérias, quando eu vejo que as preferências, ontem, enquanto a esposa dormia, eu fui para a sala e liguei a televisão, eu vi esse lixo que já começou na sexta-feira, né, do carnaval, desses blocos. E aí eu fiquei na minha sala conversando com Deus e dizendo como que Deus pode abençoar um povo como esse, como que Deus pode abençoar uma terra como essa, porque é uma violação, é uma violência a tudo aquilo que o Deus desse livro aqui, ele deseja que nós vivamos e sejamos. É uma violência. Então, por mais que eles, né, enebriado, porque não pode uma pessoa, e eu sei porque na minha juventude, na minha adolescência, eu fiz parte de tudo isso. Então eu sei que lá, eu sei com propriedade, que lá não tem absolutamente nada que valha, nada que preste, não tem, só tem adoração a um rei, e não é o rei Jesus, é o rei Momo, é o rei criado que, né, na santa ignorância daqueles que são autoridades constituídas, eles dão simbolicamente a chave da cidade para ele fazer todas as atrocidades que se faz. Vocês se lembram que no carnaval retrasado, eles fizeram um figurino do diabo arrastando uma pessoa como se for Jesus Cristo e maltratando ele. É isso que eles estão fazendo como apologia nesse doutrinamento todo que o carnaval, e exploram. Tanto é que, pelo estado que está o Brasil, a outra América, a América abençoada e próspera, aconselhou os americanos a não vir para o carnaval neste ano. Até porque eles só vão declarar o porquê depois do carnaval. Fique só esperando. Você que está pela primeira vez, talvez nos ouvindo, ou vai pela internet, lógico que nós gostaríamos, não é o nosso propósito, mas nós gostaríamos que você estivesse também neste elo, nessa corrente, nessa família, nesse rol, que é o dos que amam a Deus, e eles estão interessados em, como diz a Bíblia, em conhecer o Deus desse livro aqui. Que o mundo, através
liturgias e cerimônias e cultos e religiões e tantas coisas, diz que conhecem. Não tem um nome mais popular na terra do que o nome de Deus, do que o nome de Jesus Cristo. Nem o Alá, nem o Buda, nem o Confúcio, nem o Reverendo Moon, que já foi também, né? E se mostrava um Deus aí, nenhum deles podem, de maneira nenhuma, ser mais popular do que Jesus. Mas a expressão de dizer que sabe, conhece quem é Deus, não referenda você como o seu discípulo, como um seguidor dele, a não ser que você, e aí parece que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, a não ser que você faça parte deste rol, a não ser que você incorpore a ideia de Deus, não é a ideia desta igreja, não é a ideia desse pastor, a ideia de Deus, que você venha fazer parte da família de Deus. Bem, gente, nós, hoje é o último domingo, e o último domingo do mês, nós fazemos aquilo que Jesus, ele desejou fazer quando estava aqui na terra pela última vez. Nós fazemos parte dessa liturgia criada por ele, chamada a Ceia do Senhor, que alguns chamam de a Santa Ceia, né? E, evidentemente, nós sempre nos alegramos quando chega esse dia, porque, e por que, você pode perguntar? Porque é uma superação. Quando nós chegamos esse dia, é o dia que nós renovamos os nossos votos com Deus, à disposição de segui-lo, continuar nessa caminhada, nessa jornada, quando nós sabemos que milhares e milhares ao longo desses 2000 anos, eles pararam no meio do tempo. Só da nossa comunidade são dezenas e dezenas deles, que já não têm o prazer, como diz o Salmo 1, na lei do Senhor. E a lei do Senhor é que você faça parte. Tanto é que Jesus diz que, presta atenção, sabe o que está escrito no capítulo 6 de João? Se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, é isso daqui que nós vamos fazer. Ele diz, não tem parte comigo. Mas você vê que as pessoas aí dizem, não, morreu, ele foi para o céu. O cara era traficante, era bandido, era um facínora, era um crápula aqui na terra. Não, ele foi para uma melhor. Não, você tem que ser sincero. Se ele foi tudo isso, ele foi para o inferno. Como é violento, como é grave essa palavra, mas não sou eu. É o apóstolo, né, Paulo, que ele, atrevido como ele disse, está aqui, eu vou ler, embora não é o tema nosso nesta noite. Ele diz assim, não se engane, olha, 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9, não se engane, os impuros. Impuros é quem pula carnaval. Isso é sinônimo de impureza. Os impuros, os idólatras, aqueles que adoram ídolos, aqueles que se prostram diante da vossa, não é nossa, Vossa Senhora Aparecida, aqueles que se dobram diante de Pedro, de Maria, de João, de Benedito, de tanto, né? E de líderes religiosos como pastores e padres e papas e sacerdotes. Isso chama-se idolatria. Pode usar tudo quanto é eufemismo, mas é idolatria para Deus. Nem os adúlteros, aquele que gosta de dar umas voltinhas por aí. Entendeu? Hoje mesmo eu conversava com a minha mulher. Eu disse para ela,
a gente passa obrigatoriamente ali na João 23, por causa da propriedade da minha filha, e a gente sempre está lá, essas coisas todas. E eu falo para minha mulher, aqueles carrão que para lá naquela avenida para flertar e ter um caso com aquelas mulheres jovens bonitas que estão ali, eu falei para minha mulher, a maioria deles são casados. E mesmo que não fosse casado, isto seria pecado. Por quê? Porque aqui fala do adúltero, que é aquele que é casado, mas fala também daquele que é solteiro, que ele é impuro, e vai se relacionar com como nós abrimos hoje o nosso culto com o livro do Provérbio, fala do quê? Do encontro com a mulher adúltera. Quer dizer, essas mulheres que elas não guardam a sua honra, né? Salomão diz que a mulher preciosa, ela guarda a sua honra, como os valentes guardam as suas riquezas. Mas a mulher não acha que a virgindade é uma das maiores honras dadas por... Por que que Deus fez isso? Para que haja no primeiro relacionamento dela com o marido, haja esse batismo de sangue. Viu? Quando eles vão se deitar e eles então vão seguir o caminho, a estrada da vida juntos, agora para cumprir o papel que Deus confiou a um homem e também uma mulher. Deus não fez o homem para isso. E Paulo, aqui, ele não está sendo violento e grave, ele está falando a verdade. Nem os gays está aqui. Olha, LGBT, você aí que levanta a bandeira, nem os efeminados. Efeminados é o quê? É o que Moisés diz lá no capítulo 19 de Levítico. Não pode um homem se deitar como se fosse mulher com um outro homem, e nem uma mulher como se fosse homem com outra mulher. Está aqui os efeminados, as lésbicas, nem os sodomitas, aqueles que a sensualidade deles é tão provocante, todas elas são, mas ela é tão provocante que traz a ira de Deus para ele fazer como fez com Sodoma e Gomorra, por causa do lesbianismo e feminismo lá de Sodoma. Depois vem nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, você que gosta de uma cervejinha, viu? Que rouba até um celular para tomar uma cervejinha. E quem falou isso é uma autoridade aqui do Brasil. Aí você pergunta, por que o Brasil está do jeito que está? Aqui nem os bêbados. Ah, mas a cerveja não deixa embriagado. Sabe que eu falei para um diácono da Igreja Católica que um dia ele me deixou irritado? Eu falei para ele, vai lá na sua casa, pega 2 latinhas de cerveja, toma e vem aqui e vamos sair com o seu carro, você dirigindo, e vamos buscar um comando aí. Para você ver como vai ter alteração. Aí ele concordou comigo. Pelo menos ele foi honesto. Eu estava quase batendo nesse cara. Estava quase, entendeu? Estava quase. E cheguei e falei para ele, cara, você vai me fazer eu arrebentar você, cara. Isso já, graças a Deus, faz tempo. Hoje é meu amigo. Tornou-se meu amigo, pediu perdão e falou, eu lamentei, falei, não foi bom você ter conversado. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Não é o que eu estou falando aqui que é maldizer, não. Eu estou simplesmente transmitindo o que está na Bíblia. Esse é o meu trabalho. Às vezes falo, mas a sua mensagem ela é muito violenta, ela é agravante, ela fere, ela machuca. Pois é. Só aquele que ama o pecado. Mas aquele que sabe que está sofrendo por causa do pecado, então o que ele vai fazer? Perdão aí pelo barulho. O que ele vai fazer? Através desta fala, ele vai acordar. Então os maldizentes, os roubadores, quer dizer, aquele que pega o celular para tomar uma cervejinha, eles não herdarão o reino de Deus. Está aqui.
Eu li para você o capítulo 6 de Coríntios, o verso de número 9 e o verso de número 10. Não foi eu que escrevi. Viu? E Pedro diz lá no capítulo 1, 20, diz: toda a escritura é inspirada, e ela não é da vontade do homem, sim da vontade de Deus. Foi Deus que falou: põe isso no meu livro para esses caras saberem. Mesmo que o líder dele, o papa dele, o pastor dele, mesmo que o guia dele não disser, o guia vai para o inferno e ele também vai. Então eu disse: ok, por que eu abri? Não vai, ele morreu, agora descansou, foi para o melhor lugar. Isso daí são esses líderes hipócritas que, inclusive, se tem uma coisa que eu sempre me orgulhei, isso é vaidade, mas é vaidade santa, como Paulo diz: não me perturbe, lá em Gálatas, porque eu trago as marcas de Cristo. É não precisar e nunca depender do Evangelho, que é o direito de quem prega, inclusive. Paulo diz no capítulo 9 de Coríntios, aqui onde nós estamos, que o boi que debulha, ele tem que comer. O trabalhador, Tiago diz, deve ser o primeiro a comer do fruto do trabalho. E a Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. Mas Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos e também em Coríntios, em 9 de Coríntios, diz assim: eu não usei isso para que vocês pudessem me ofertar, bancar a minha vida. Porque em 18 de Atos, ele diz assim: as minhas mãos para que eu preciso, quer dizer, comer e beber e viver e vestir, ele falou: as minhas mãos me serviram. Paulo trabalhava assim. Então eu louvo a Deus porque nunca dependi do Evangelho. Agora, investimos, eu e aquela mulher ali, investimos a ponto de irritar a minha casa, os meus filhos, né, que evidentemente queriam usufruir, né, do fruto do trabalho que eu sempre exerci, e a gente sempre estava gastando com o Evangelho, com missão, com programas de rádio, com eventos e concentrações e tudo isso. E lógico que causava neles que não tinham o mesmo, minhas filhas, o mesmo espírito nosso, então causava um certo aborrecimento nelas. Então eu quero, nessa pequena introdução, dizer que fazer parte desse núcleo aqui, desse rol, não é para todos, mas é para quem quiser. Não é para todos, mas é para quem quiser. Se você pode entender essa frase, essa palavra, então talvez você pode ser tocado por esse Deus maravilhoso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse e nós vamos discorrer rapidamente, né? Porque até gastei bastante tempo na introdução, né? E o capítulo 6, o apóstolo São João, ele vai dizer: vi quando o cordeiro aqui é Jesus, abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de um trovão. Olha como é as coisas nos céus, hein? Quando você vê esses trovões, raios e relâmpagos aí, você veja como que é a voz daqueles que são, lógico, melhores do que nós, estão lá nos céus. Então, como trovão, ele disse: vem, chamou João. Então João viu, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o que estava com ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz como que dizendo dos quatro ventos, quer dizer, norte, sul, leste, oeste, e uma medida de trigo por 1 denário, e 10 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos que seriam mortos da mesma maneira como eles foram. E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou como negro, e um saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos e poderosos, os escravos e o livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram: caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem a poderá resistir? Pai, aqui está a tua palavra. Eu oro, Senhor, suplicando a tua graça. Ajuda-nos nesta reflexão, Senhor, porque nós temos a história, Senhor, dos últimos tempos registrada nessas linhas que acabamos, e versículos que acabamos de ler. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O personagem em questão aqui, nós vimos que era o João. O João foi aquele apóstolo que as autoridades que dominavam o mundo do seu tempo, há 2000 anos atrás, perseguiram e mataram os seus irmãos e colegas. O que foi feito com os apóstolos foi uma atrocidade que quase que em tempo nenhum foi feito. E o próprio Senhor tinha avisado que, assim como fizeram com ele, seriam feitos também com os seguidores. Assim como a igreja, eu estou falando da igreja, não a igreja que está aí. A igreja do Senhor, ela sempre foi sacrificada e perseguida. O verdadeiro crente na terra, ele não é contemporizado pelos demais outros, como é feito com os religiosos, com o ecumenismo. O ecumenismo quer dizer um ajuntamento de todas as confissões e de todas as fés. Não. Ele foi perseguido, e quando então esse João foi jogado num tacho de fogo, de óleo fervente no fogo, e ele ressurge de lá, emerge de lá. Então eles perceberam que esse João era praticamente eterno. Eles perceberam, não era. Porque qualquer um seria queimado até os ossos. Então levaram ele para a ilha de Pátimos.
Isolaram ele numa ilha lá grega e deixaram ele ali para ser comido pelos bichos peçonhentos, cobras, víboras e tantas outras serpentes e escorpiões que permeavam aquele lugar. Mas quando chega ali, Deus, que Ele nunca abandona os seus, e isso é muito bom, mas para aquele que crê, aquele que se submete às insanidades de poderes como era do César e dos demais outros governos que fizeram todas as atrocidades com os que nós, do protestantismo, chamamos de heróis da fé. Que eles marcaram o testemunho deles de tal forma que eu mesmo sei que eu não me capacito para isso. Eu mesmo, entendeu? Eu fico às vezes pensando, eu já passei por muitas provas, eu só, vou falar isso mais uma vez, o diabo gosta que eu falo, eu só não apanhei na cara, mas o resto já aconteceu tudo comigo, mas apanhar na cara, eu não, entendeu? E eu não sei qual a minha reação, entendeu? Porque eu estou numa natureza, que, desde os meus antepassados, que a violência sempre foi tratada com violência. Só que agora, como nova criatura, o Evangelho capacita a gente para fazer aquilo que a gente sabe que na natureza nós não podemos fazer. E esse João foi levado lá para a ilha de Pátimos, e lá na ilha de Pátimos nós vemos aqui no capítulo 4 o que? Depois destas coisas. O que é essas coisas? O capítulo 1, 2 e 3, que vai falar a história desse João que evidentemente começou no capítulo 4, né? E aqui diz assim: e olhei e eis não somente uma porta aberta, tão somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, dizendo: João, sobe aqui. Aqui começa essa história aqui. Esse João vai subir lá e o capítulo 1 vai dizer que esse João, ele vai estar vendo o que Deus quer que nós saibamos que Ele vai realizar nesta terra, nos últimos tempos. Quando tem esses sete selos, tem as 7 trombetas e as 7 taças, que é a história de todo o programa de Deus para o mundo, para então purificar este mundo e então acontecer o que está nesse livro, lá no capítulo 19 e no capítulo 21 principalmente. Descer a nova Jerusalém dos céus, e então este lugar limpo pelo Senhor, e para ser limpo precisa acontecer tudo isso. E quando João, então, que ele vai ver as 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3, que vai falar dessas 7 igrejas que representa todos os períodos, 7 na Bíblia, chama-se perfeição. É o caráter de Deus, é a natureza de Deus. E essa 7 igrejas representa todo o período desses 2000 anos que está a igreja de Cristo. Não é a igreja católica, protestante, assim, não, é a igreja de Cristo aqui na terra. Que a igreja de Cristo, na verdade, somos nós. E ele diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós. Por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios, o quê? Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus. E o Espírito de Deus, quando habita em nós, nós somos a igreja. Somos nós que vamos ser arrebatados. Quando o Senhor vier, Ele não vai levar a comunidade de Palavra de Vida, vai levar os membros da comunidade de Palavra de Vida, que são a sua igreja, juntamente com outras sérias igrejas que estão por aí. Aí chega no capítulo 5, e no capítulo 5, João vai ver de todas as maravilhas que ele viu. João vai ver, eu tenho que correr com o relógio.
com o tempo, né? Gastei muito tempo na abertura. João vai ver o trono de Deus e o Senhor está com o livro. Esse livro que está no colo do Senhor é o livro da história desta terra, desse planeta, de todos os povos que estão no mundo. E aí os anciões e anjos que estão diante do Senhor perguntam para ele quem é digno de abrir aquele livro. Aquele livro é a Bíblia, com os 7 selos, com os seus selos. E nos céus um lugar de perfeição. A Bíblia diz que não se achou ninguém, anjos, querubins, arcanjos, serafins, não tinha ninguém para abrir aquele selo, aquele livro. Então João começa a chorar. O João, que estava na ilha de Patmos, que foi mandado pela religião, pelos perseguidores da igreja, a primeira igreja, lá para a ilha de Patmos, ele vai para os céus e vai ter essa revelação. E ele começa a chorar. Aí então se apresenta, olha como diz aqui. Então perguntaram, e também vi um anjo forte, quer dizer, um anjo poderoso, proclamando em voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nos céus e nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia. Então eu chorava, que é o verso 4 do capítulo 5, porque ninguém foi achado digno. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Essa raiz de Davi é justamente o que o João aqui no Apocalipse estava vendo. Olha aqui no capítulo 1 do Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo, no verso de número disso. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. É esse daqui. É Jesus Cristo, que veio no mundo e depois foi levado aos céus, como está no Atos, no capítulo 1, e ele sobe diante de uma multidão, e Paulo vai confirmar em Coríntios capítulo 15, que era uma multidão de mais de 500, que ainda estava vivo quando Paulo escreveu o Coríntios no capítulo 15. Aí então, esse Jesus vai desatar esses selos. Ele vai abrir esses selos. E esses selos nada mais é, tanto o selo como as trombetas e as taças, são os registros que já estavam o que está acontecendo no mundo é novidade para mim e para você, mas para Deus não. E para o crente, o verdadeiro crente também não é, porque aquele que lê, estuda a palavra de Deus, ele sabe que vai acontecer, que nada, nem o Putin, nem o Trump, nem o Lula vai fazer uma coisa que Deus não permita que ele faça. Todos eles são escravos, são servos de Deus. E o Paulo vai confirmar isso lá no capítulo 13 de Romanos. Ele vai dizer que não há uma autoridade que não seja da vontade de Deus. Se está no poder, é a vontade de Deus. Quantas vezes eu não briguei com Deus, discuti com Deus, por que o Senhor me trouxe aqui, Senhor? E o Senhor sabe que eu queria te servir de outra forma. Mas o que ele diz? Eu te escolhi, lá no Jeremias, no capítulo 1. Eu te vi, eu quis você aonde você está. Por isso que Paulo, eu gosto da frase do Paulo quando diz: eu sou aquilo que sou. E ele mesmo diz: eu sou o menor dos apóstolos, porque fiz coisa errada lá atrás. Mas Deus não quer saber das coisas erradas que você fez. Deus quer saber se você quer abraçar aquilo que Ele está te ofertando, para você ser conhecedor de tudo isso que nós estamos falando nessa noite, que começa aqui no capítulo 6. Jesus então ele vai começar a abrir. É interessante que você lê o capítulo 5, que quando Jesus então toma esse livro, todos os céus glorificam o nome dele. Interessante, né? Os caras vão glorificar o nome do Rei Momo, vai violar a vontade de Deus na sua própria vida, prestando um culto demoníaco, né? Nessas festas mundanas e profanas. E mais do que isso, licenciosa, libidinosa, permissiva, carnal
e perversa para ele mesmo, né? Para ele mesmo, quanto mais para toda a nação. Aí a gente quer que o Brasil seja uma nação como a outra América. Como? Se lá o próprio presidente falou que não tem nação que se levante sem uma Bíblia dessa. Foi ele que falou agora na posse dele. Não tem uma nação que se levante sem esse livro, que prospere sem esse livro. Agora, quando você pega outros manuais, quando você pega outra escritura, então ela pode ser até prazerosa e gostosa. Entendeu? Porque ontem, 1h da manhã, quando eu liguei a televisão, eu falei, que desgraça que começou de novo. E é a época do meu nascimento. Entendeu? Eu nasci nessa época miserável de profanação e de mentira. Aí então, o que vai acontecer? Eles glorificam a Jesus e eles cantam dizendo que Jesus, ele é digno. O capítulo 5 encerra com a adoração e louvor a Jesus, que no capítulo 6 João diz, eu vi quando ele abriu. Aí vai começar a história. Interessante que começa a história com algumas pessoas menos avisadas, pensam inclusive que o primeiro selo do Salvador, de Cristo, quando na verdade é do anticristo, porque foi dado a ele. Veja bem que diz aqui, e quando abriu, saiu, e vi quando o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, quer dizer, um arco, aquela celeste, né? Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Isso daqui não é o Salvador, isso é o anticristo. Isso daqui é aquele que é mentiroso, que vai começar profanando o nome de Deus e trazer depois os demais outros que são simbolizados aqui por esses animais. Então diz, então eu vi um cavalo branco. E depois veio o segundo selo, que veio com um cavalo, saiu um cavalo vermelho, que vai simbolizar o quê? A guerra. O branco é da mentira. Eu já falei aqui e vou tornar a repetir. O anticristo, que é esse cara aqui do cavalo branco, ele vai ganhar a confiança da igreja e da sociedade como um todo. Isso aí é verdade. Porque o livro de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,3, diz, quando disserem que a paz virá uma repentina destruição. E o anticristo, se ele vier agora, a guerra na Ucrânia vai parar, a guerra em Israel vai parar, a guerra da China com Taiwan não vai nem começar, a guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul não vai começar, a guerra da Venezuela com a Guiana também não vai começar, e ele vai colocar a paz. Ele vai conseguir. E todo mundo vai dizer, é este homem que a gente queria, e vão abraçá-lo. Mas ele não é o príncipe da paz. Ele é o mentiroso. E depois ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. E ele vai trazer o quê? A espada, a guerra. Depois, eu tenho que correr com o tempo, vai vir o cavalo preto, que nós lemos mesmo que tem uma balança na mão, parece que ele já está aqui no Brasil, viu, esse cavalo preto. Né? Então a comida vai ficar extremamente cara. E a fome, ela vai espalhar, ela vai se espalhar pelo mundo inteiro, que o Senhor está dizendo aqui que é esse cavalo. Depois vem o cavalo amarelo, que vai trazer as pragas. Nós não tivemos a Covid, nós não tivemos, e agora depois do carnaval, fique esperto você, se quiser usar máscara até bom, viu? Depois do carnaval já está, só não vão falar por causa do carnaval, como fizeram a outra vez.
Já estava lá na China, já estava o veneno da Covid, mas se falasse, então todo investimento e o que eles dizem que é lucro, ganho com o carnaval, seria perdido. Tanto é que veio aquele tal de fique em casa, não é mesmo? Pois é, está vindo aí o cavalo amarelo, está voltando de novo com os seus martírios. E depois vai vir então o quinto, que vai falar o quê? Esse quinto é a perseguição contra a igreja. Que vão matar, como nós lemos aqui, né? Quando abriu o quinto livro, debaixo do altar, tinha os que tinham sido mortos. Ora, desde a Idade Média, e o João só estava fazendo isso, por quê? Porque tentaram matar ele e ele era imorrível. Entendeu? Os outros fizeram atrocidade com eles, mas o João não. Quem é que é lançado, né? Você, mulher somente que frita ovos, frita bife, e vê que põe a comida, ou põe o alimento no azeite, no óleo fervente, então, na hora que cai ali, ele já faz o seu papel, por quê? Porque tem grandes calores ali, não é mesmo? O João foi feito com ele, mas levaram ele para a ilha de Pátimos. E na ilha de Pátimos, ele está trazendo para nós, como Deus é providencial, como Deus é amoroso, e Ele traz para você o quê? As verdades do que vai acontecer na terra, para você não dizer, não me avisaram nada. A Bíblia diz que ninguém se justificará diante de Deus. Por que Deus está trazendo essa revelação aqui? É como se eu estou lá na América, né? E se você transgredir qualquer mandamento, qualquer lei ali da América, você vai ser punido na hora. Ali não pensa que você passa um farol vermelho, você faz uma conversão e você volta, chega na sua casa tranquilo. 5 minutos depois já tem uma viatura atrás de você. E no outro dia você já está diante de um juiz. Aquilo que é nação, gente. Aquilo que é nação. Eu sei que às vezes eu estou falando com a minha filha, e minha filha, pai, eu errei aqui a entrada, agora ela tem que andar, fazer a volta, e não tem aquele negócio de fazer, que nem a gente faz aqui, né? Aqui a gente dá uma quebrada, dá um cavalo de pau, e de repente já, aqui, né? Mas porque é Brasil, entendeu? Então, não tem. Eu não sabia. Sabe que Paulo escreve para aqueles que não sabiam? Está lá em Romanos, depois você pode ver no capítulo de Romanos, no capítulo 2. Ele diz, aqueles que pecaram, conhecendo isso daqui, eles vão ser julgados porque está aqui. E aqueles que pecaram sem ter a lei, que é isso daqui, eles vão ser julgados também sem a lei. E a Bíblia chama do justo juízo de Deus. Então não tem como escapar. A Bíblia diz, ninguém vai se justificar diante do Senhor. Então eu tenho que passar para o 6º selo, que é o do terremoto. Agora, terremoto a gente conhece, não é mesmo? Quando que nós tivemos o mundo como nós estamos vivendo agora? Então eles estão dizendo aí do ecossistema, eles estão dizendo aí da falta disso, daquilo. O nosso governo mesmo veio dizendo que as coisas estão um absurdo, porque aconteceu o que aconteceu lá. Vocês ouviram na televisão de vocês o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela inundação. Outros lugares é uma seca e o desmatamento e as fogueiras que fazem e tudo mais. Está tudo escrito aqui. Esse terremoto todo, esses abalos sísmicos que está acontecendo, esses cataclismas todos, degenerados, como nunca teve. Eu me lembro que há 30 anos atrás disseram que o Brasil nunca ia ter terremoto, nem furacão. Eles cantavam a bola, entendeu? Porque nós estamos acomodados, o nosso país está dentro das placas, no meio das placas tectônicas, e não tem como. Mas já está acontecendo.
Furacão, tufão, vendavais, está acontecendo. Terremoto já está acontecendo. Não tem esse negócio de, não, nós estamos blindados, porque esses... E depois vai vir as trombetas, depois vem as 7 taças, que vai falar de todas as pragas. Isso chama o quê? Deus trazendo para o homem, dando para o homem o que ele está fazendo no carnaval. Viu? Eu estou parafraseando aqui. O que ele vai fazer no carnaval não vai ficar em brancas nuvens. Não vai ficar, não, Deus vai relevar porque você está só se divertindo. Eu li o capítulo 6, antes de nós começarmos a mensagem, lá do Coríntios, para você ver que com Deus não tem brincadeira. E ele diz em Gálatas, você plantou, você vai colher. Por que hoje eu conversava com uma pessoa que pela primeira vez veio na minha casa, eu falei, por que os lares e famílias estão vivendo esse estado de coisa que nós vivemos hoje? É difícil você encontrar um casamento como o meu, de 50, 60 anos. É raro você encontrar um casamento como esse. Entendeu? Por quê? Porque o cara soltou a franga por aí, ele achou que ele podia fazer e tal, ninguém é de ferro, a tentação é grande. Hoje eu conversava com uma pessoa e disse para ele, uma mulher num relacionamento, ela vê um homem diferente do homem quando ele vê uma mulher. Agora as pessoas não têm essa noção. O Bruno vê a Lauane de uma maneira, a Lauane já vê de outra. E os dois falam, é tudo love, é tudo... Não, mas tem diferença, tem distinção sim. Entendeu? Até cheguei a dizer uma coisa que eu falei já aqui várias vezes. Uma mulher linda gostar de um cara, que nem minha mulher, linda gostar de um cara como eu. Entendeu? Aí eu falo, como é que essa mulher ela ficou doida? Não, alguma coisa em mim, eu não sei se é porque eu dirijo bem, eu não sei porque se ela gostou da minha voz, eu sei que da minha cara não foi. Entendeu? Mas ela resolveu amarrar as tralhas todas comigo e está há 53 anos aí nesse, eu vou pôr aqui nesse mar de rosa. Entendeu? Que não é... Tem espinho também, né? Não tem só as rosas. Então, esse texto que foi nos dado aqui, foi nos dado para você saber que Deus quer que você saiba o que vai acontecer amanhã. E você não seja aí um relapso qualquer, entendeu? Um nécio, como ele diz lá no Lucas 24. Nécio quer dizer, você tem alguma paranoia, você tem alguma demência, para não crer no que está escrito, ele diz. E ele fala, Moisés e os profetas. E hoje nós temos o Apocalipse que eles não tinham nos tempos de Jesus. Eles só tinham Moisés e os profetas. E agora nós temos até a revelação do final de todos. Você viu o privilégio da igreja dos tempos que nós estamos vivendo? Agora, a palavra de Deus diz que o primeiro cavalo, esse cavalo que vem de branco, vem travestido como se fosse ele o Salvador. Não, porque ele tem uma coroa, tem uma auréola, mas essa coroa foi dada. Jesus ninguém deu a coroa para Jesus. Ele conquistou, a coroa que deram para Jesus foi aquela de espinho lá. Mas a coroa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele conquistou com o seu próprio sangue, e ele se fez Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, só por amor a mim e a você. Então, concluindo essa mensagem pela hora, essa mensagem precisava de 2 horas, mas eu gastei tempo ainda na abertura, né? Nesse preâmbulo todo, mas louvamos a Deus, porque o que foi dito é mais do que o suficiente para você se arrepender e dizer, Senhor, eu quero crer. Assim como João creu, pagou o preço, mas teve o privilégio de trazer a anunciação do que vai acontecer nos últimos tempos. O anjo trouxe a anunciação de Jesus lá no Mateus, no capítulo 1, que Jesus viria através de Maria. E o João traz a anunciação do que vai acontecer na terra, com esses selos, essas trombetas e essas taças, que nós vamos avançar nessa mensagem ao longo do tempo. Vamos orar? Bendito, eterno e santo Pai, eu quero te adorar. Quero te adorar porque o Senhor nos mostra
o quanto que nós somos relevantes, importantes para Ti, Senhor. E o Senhor nos mostra, Senhor, que nós devemos estar com os nossos sentidos, todos eles voltados, para Te adorar, como foi feito nos céus, quando o Senhor toma o livro da história, esse livro selado, e não tinha ninguém nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, para abrir, mas o Senhor, como cordeiro e leão, o Senhor abriu esses selos, que está a história de toda a humanidade na terra e dos eventos que está já acontecendo no mundo, e nós já estamos no crepúsculo, nós estamos no fechar das cortinas da história, porque o Senhor já está retornando. Dá que esta mensagem toque o coração e mova os sentidos dessas vidas, para que elas se voltem para Ti arrependidas e elas reconheçam que só em Ti, o único que pôde abrir o livro, a salvação, em nome de Jesus. Amém